Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a este canal. Eu sou Rony Rocha e hoje eu vou apresentar neste vídeo para vocês um tema específico voltado a metodologias ativas. A ideia deste vídeo é apresentar, assim como os demais que eu já venho falando em outros vídeos anteriores, a ideia é apresentar uma metodologia de ensino aplicado dentro do contexto das metodologias ativas de aprendizagem. Então hoje eu abordarei neste vídeo esse material aqui, que é o livro Revolucionando a Sala de Aula. Como envolver o estudante aplicando as técnicas de metodologias ativas de aprendizagem. Então a ideia deste vídeo é abordar o capítulo 2 deste livro. É mentira! Então, se você está interessado por inovação no seu trabalho aí na sala de aula, fique comigo até o final deste vídeo. E se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para você ser informado dos demais conteúdos que eu irei postando aqui no canal. Então vamos lá, vamos entender o capítulo 2 deste material. O capítulo 2 ele vai abordar sobre a metodologia chamada aula expositiva dialogada. Você conhece essa metodologia? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Não sabe? Então venha comigo, vamos aprender juntos o que é a aula expositiva dialogada. Sabe aquela aula em que você começa expondo o conteúdo e ali uma aula, exemplo, de 50 minutos, você aborda ali 40 minutos de aula, expondo o conteúdo, apresentando o conteúdo aos alunos e ao final você entrega algumas questões para que o aluno possa responder essas questões e você medir a aprendizagem, o grau de aprendizagem dos alunos? Essa é uma aula bastante expositiva, uma aula tradicional. A ideia da aula dialogada, a aula expositiva dialogada, é modificar esse processo de aprendizagem, de forma que você possa utilizar a principal ferramenta dessa aula. Sabe qual que é a principal ferramenta dessa aula? É a pergunta. A ideia é que você inicie o conteúdo fazendo uma problematização. Então você questione, crie perguntas que os alunos possam dialogar entre eles, formar grupos, pequenos grupos na sala de aula, para que eles possam responder esse questionamento e ali possa haver a aprendizagem em relação ao conteúdo. Então você problematiza inicialmente, questiona e a partir da realidade dos alunos, a partir da contextualização de cada aluno, você começa a dialogar, possa haver um diálogo entre o educando e o educador. E possa haver, através desse diálogo, a construção de um conhecimento e a transformação da realidade do aluno. Então, quando a gente fala no diálogo entre o educador e o educando, a gente vê que a realidade, o contexto, as experiências e a vida do educando deve ser o ponto de partida desta aula expositiva dialogada. E quando a gente fala nesse educando, a gente presume também o papel do educador. E esses dois sujeitos são os fazedores de histórias dentro desse contexto. Então a gente vê que tanto o educando, o diálogo entre esse educando e o educador também não deve se resumir especificamente na transferência do conhecimento ou transferência de ideia, mas sim no processo de construção do conhecimento entre esses dois sujeitos. E nas ações desses sujeitos para a construção do conhecimento, nós temos aí então um processo de aprendizagem. Esse processo de aprendizagem que envolve os procedimentos compartilhados entre os sujeitos, então entre o educando e o educador, o conhecimento em suas relações, a forma de ensinar e a avaliação de todo o processo. E aí a gente entende dentro desse processo de aprendizagem que o aprender é muito mais do que a simples memorização de um conteúdo. Então o aprender envolve a construção do conhecimento, estudar, persistir, utilizar a observação, a experiência,
para comparar, para refletir sobre as diversas dimensões da construção do conhecimento. E dentro desse processo de construção do conhecimento, os educandos e os conteúdos, eles ficam mediados pela ação do educador, pela ação do professor, que vai mobilizar todas as ações necessárias para que os educandos possam desenvolver a construção do conhecimento. E para que haja esse processo de diálogo dentro desse contexto da aula expositiva dialogada, há 3 momentos bastante distintos, que são a mobilização do conhecimento, a construção do conhecimento e a síntese. Na mobilização do conhecimento, o papel do educador é no sentido de sensibilizar o educando em relação ao conteúdo, em relação à temática a ser abordada. Então é provocado o educando nesse processo de aprendizagem para que ele tome contato ao tema específico que é trabalhado. Então isso é feito muitas vezes pela aula teórica ou pelo material prático. E no processo de construção do conhecimento, o educador provoca o educando no sentido da realização da pesquisa sobre a temática. Então é feito ou uma pesquisa individual, ou de repente o trabalho de seminários, ou de repente seminário em grupos de trabalho. Então é feito esse processo de construção do conhecimento. E na síntese é o momento de provocar a compreensão do conteúdo, a síntese do conteúdo, ou realizado uma síntese individual, ou de repente em grupo. Entendido esses 3 momentos, momento de mobilização, de construção do conhecimento, de síntese, quais são os passos para que a gente tenha uma aula expositiva dialogada? Então, basicamente, os passos são 5, que é a inspiração, que é o momento do educador inspirar o educando, ou seja, o momento do educando ter o primeiro contato com o tema abordado em sala de aula. Então, a inspiração, ela varia aí de 10 a 15 minutos. Então, nesse momento da aula de inspiração, é hora de apresentar o tema de uma forma rápida e leve, de uma forma bastante leve, sem entrar em detalhes do conteúdo. Como o próprio nome diz, inspiração. Então é legal que de repente a gente utilize outra linguagem para fazer essa inspiração. Ou de repente trazer um filme, ou uma música, um poema, enfim, um recorte do jornal, uma coisa rápida para que o aluno seja inspirado, para que esse educando seja inspirado com o tema. No segundo momento, que é o momento de problematização, é hora então de apresentar a questão, o problema em questão, uma problematização do tema. Então aí o tempo já não é ali de 10 a 15 minutos, mas de 15 a 20 minutos aproximadamente é o tempo para fazer essa apresentação do problema. É natural que faça essa problematização por meio de repente, um recorte de revista, ou de jornal, ou de repente de um artigo. Então é a hora de trazer o tema para fazer as discussões, apresentar o primeiro questionamento. Depois passa-se ao período de reflexão. Nessa reflexão é a hora de ouvir o educando, ouvir os alunos em sala. Então, o que eles têm para dizer, qual é o ponto de vista deles. É uma hora que a gente não deve levar em consideração a superficialidade das respostas que os alunos trarão para a problemática, para o tema abordado. Porque muitas vezes eles trazem coisas de senso comum, mas deixa o aluno expor o conteúdo, expor o ponto de vista dele. Aí o tempo gasto para essa fase é em torno de 15 a 20 minutos também. Aí em sequência passará para a fase de transpiração. O que é a fase de transpiração? É a fase em que o aluno vai começar detalhar, vai começar a pesquisar, vai começar a fazer um levantamento mais profundo sobre a temática. Muitas vezes o professor talvez tenha que levar livros, artigos, ou informar o aluno onde ele fazer a pesquisa, o local que ele pode fazer a pesquisa, o local que ele pode ter contato mais
profundo sobre a temática. Então esse momento é o momento de maior tempo da aula, que é um momento de 40 a 50 minutos aproximadamente. E aí, por fim, será feita a questão da síntese. A síntese é a apresentação do ponto de vista dos alunos individuais, ou de repente o ponto de vista em grupo. É a síntese do conteúdo que foi abordado, o que eles compreenderam daquele assunto, daquele diálogo, daquela conversa que foi inserida em sala de aula. Então é o momento deles exporem o seu ponto de vista, mas de uma forma mais segura, de uma forma com maior entendimento, uma vez que foi realizada uma pesquisa mais profunda sobre a temática. Bom, é isso. Espero que esse material tenha sido útil para vocês. A ideia da aula expositiva dialogada é sair daquela aula de memorização de conteúdo, ou aquela aula mais livresco, que a gente chama, mais em cima do livro, né? Então é uma aula mais dinâmica, uma forma de você colocar o aluno mais no centro da atenção, para que ele possa ser mais o protagonista nessa experiência de aprendizagem. Então, ao promover esse diálogo, ao fazer com que o aluno tome maior contato com o conteúdo, realize uma própria pesquisa para que ele possa argumentar, dialogar sobre o assunto, vocês estão colocando então os alunos no centro da atenção, como protagonista dessa experiência de aprendizagem. Então é uma aula que sai realmente desse processo de memorização, mas mais no processo de compreensão, de uma aprendizagem mais ativa, né, dentro desse contexto. Então eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês, espero que vocês possam estar inovando nesse processo de aprendizagem. Então, se você gostou deste conteúdo, por favor, não esqueça de se inscrever neste canal. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para que você possa ser informado dos demais conteúdos que eu for postando aqui. E não esqueça de curtir esse vídeo. Muito obrigado e nos vemos na próxima aula.